Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa sexta aula do curso de Filosofia Moderna, do Instituto São João Crisóstomo. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos aqui caminhando, tentando entender um pouco, das bases fundamentais da modernidade. Aqui não vi as aulas precedentes, depois volta e veja, para entender até onde nós já chegamos, né? Nós estamos na quinta aula e como a aula é dividida em duas partes, então já temos 10 aulas já praticamente, né? Então estamos tentando aí entender um pouquinho, isso é para entender um pouquinho o mínimo, da modernidade. Daqui para lá a gente ainda vai caminhar, um tanto quanto, porque entendendo a modernidade, a gente vai conseguir melhor entender a contemporaneidade, que é a nossa época. E a gente vai se entender melhor enquanto ser social, ser político, ser cidadão, ser pessoa, do século XXI, As nossas bases fundamentais estão na modernidade, Nossas bases poderiam estar na antiguidade, poderiam estar na medievalidade, mas em maior medida as bases da nossa cultura contemporânea estão na modernidade, Por isso que estamos aqui vendo, o máximo de coisas que nós pudermos ver de toda a contextualização da modernidade, de todos os legados, de tudo que a modernidade criou de novo, que aperfeiçoou, do que já havia. Então estamos vendo, tudo isto para tentar entender, a evolução que vai nos chegando até os nossos dias. E hoje nós vamos continuar um tema que falamos brevemente, na aula passada, apenas demos uma pincelada e hoje pretendo falar um pouco melhor nesta aula. Na próxima talvez ainda se estenda um pouquinho, que é o tema da política, gente, viu? Hoje falaremos sobre a política, Política e a modernidade, esse é o tema. Política e modernidade. Política e modernidade, ou política na modernidade, Vamos tentar entender um pouco isto. É importante entender bem a política, porque a política é um fenômeno universal, Entender o mínimo da atividade política se faz imprescindível para a gente nos entender mesmo enquanto seres políticos, pessoas que vivem em sociedade, para entender também a nossa dimensão cidadã, porque a cidadania está toda embasada também na política, certo? Então a gente vai voltar, para as origens mesmo, da atividade política, para entender a modernidade, para depois entender a política em nossa contemporaneidade, certo? E lembrando que ao fazermos isto, não estamos pretendendo analisar, nem estar aqui refletindo sobre uma política partidária, não é disso que se trata. Vamos tentar entender a política como um fenômeno humano, um fenômeno sui generis, um fenômeno originário humano, assim como as outras expressões, os outros fenômenos humanos, como a linguagem, como a cultura, como a moralidade, enfim, Então, ao lado, de todos esses caracteres fundamentais está também a política, certo, dona Hélida? Bem-vinda. Os que chegaram depois, os que puderem, deixar a câmera ligada aí para a gente estar se vendo, é sempre bom. Certo, gente? Veja, quando nós falamos em política, a própria palavra política, é uma palavra importante de entendermos um pouco da origem dela. A palavra política nasce da polis, de uma palavrinha grega chamada polis, certo? Política vem de polis. E polis significa cidade, certo, gente? Política vem de polis. 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 Polis significa cidade.
Essa palavra ela surge na Grécia, certo? A palavra política, polis, surge na Grécia, porque lá na Grécia Antiga, isso na Grécia Antiga, né? Lá na Grécia Antiga, nós vamos ter, né, uma importante organização política. Inclusive, a primeira experiência de uma política democrática é na Grécia Antiga, gente. Vocês devem saber disso, né? Que a primeira experiência democrática, como a gente hoje, né, consegue entender democracia, é na Grécia Antiga. Embora, claro, que com algumas ressalvas, obviamente, mas a primeira experiência democrática é lá na Grécia Antiga. E isto porque a história dos gregos, né, da Grécia Antiga, acaba sendo uma história um pouco diferente das demais. Isso aqui é uma coisa importante, né, de perceber. Porque os outros povos, eles tinham comumente autoridades centralizadas, reis, né, imperadores. Normalmente eram assim os outros povos, sempre tinham seus reis. E o reino sempre era unificado, né, sob uma autoridade central. E isso não só na antiguidade, mas durante o período medieval e até moderno ainda vai ter muito isso, né, uma autoridade centralizada. Mas na Grécia não, especificamente na Grécia a coisa era diferente, né? Na Grécia não se tinha essa experiência de uma autoridade central, né? Tanto que as cidades gregas elas eram independentes entre si, eram mais de 300 cidades, e essa independência, essa autonomia era tal que eram, né, consideradas como cidade-estados. Cada cidade como fosse um estado independente, né? Os gregos não tinham isso de, né, uma autoridade que unificasse todas as cidades e estados como eram nos outros reinos, né? Nesse sentido, os gregos eles são bem diferentes. Então, os gregos não tinham nenhuma uma autoridade política unificada, como também não tinham uma autoridade religiosa unificada, como também não tinham uma autoridade militar unificada, né? Os gregos, nesse sentido, eles tinham uma experiência, né, de organização social e política muito diferente dos outros povos. E isso também possibilitou, né, que os gregos tivessem muitos legados, gente. Né? Que os gregos tivessem criações assim, inéditas. Né? Porque quando a gente vai para a própria história da filosofia, a filosofia ela tinha que nascer na Grécia mesmo, viu? Não era para ser em outro lugar, não. Porque o ambiente helenístico, que era um ambiente grego, né, isso pode chamar de helenístico, viu, gente? O ambiente grego. O ambiente helenístico ele era muito propício para o surgimento de um pensar racional. Coisa que nos outros povos não se tinha essa predisposição. Porque o fato dos outros povos terem autoridades religiosas unificadas, autoridades políticas unificadas, isso de certo modo inibia o pensamento livre. E os gregos, por não terem isso, tinham mais facilidade com o pensamento livre, né? Porque era muito comum a experiência do debate político, do debate democrático, né? Do debate de ideias mesmo, né? Na chamada ágora. Não sei se você já viu essa expressão, ágora. A ágora era a praça pública, né? Se chama de ágora. Inclusive, né, os primeiros grandes debates democráticos, eles começam na ágora. Ágora. Certo, gente? Na ágora. A ágora era um tipo de praça pública mesmo, né? Em que se debatia. E foi na ágora que começou-se os primeiros debates políticos. Por isso que quando a gente vai falar de política, a gente volta à Grécia Antiga, gente. Porque muita coisa começa lá, entendem? Então veja, na Ágora começou-se os debates acerca dos destinos da cidade. Como deveria a cidade se organizar, como deveria resolver os problemas sociais, problemas culturais, não é? Os problemas jurídicos, né? Tudo isso era objeto de muito debate na praça pública, na Ágora. E é daí que surge, inclusive, a experiência democrática. Porque como não se tinha autoridades centrais para definir o que era, os destinos da cidade, da polis, eram definidos através do debate público. Então lá se definia, né, como é que ia ser, né, enfim, né. Claro que quando a gente diz que não se tinha
autoridades centralizadas, assim, no sentido de centralizar todas as cidades-estados gregos, né? Mas claro que cada cidade-estado tinha o seu poder representativo, né? Agora não tinha um poder representativo geral para toda a Grécia, aí realmente não tinha, entende? Então, os destinos da cidade, eles eram decididos, deliberados na ágora, certo, gente? Na ágora pública, né? E é daí, inclusive, né, destes debates que vai surgir a arte da retórica. Isso aqui é importante pontuar, viu? A arte da retórica, em grande medida, ela surge daqui, dessa experiência do debate público. Porque, como se fazia necessário debater, era preciso criar, né, uma lógica de argumentação para que quem tivesse defendendo os seus argumentos deliberativos acerca da cidade pudesse vencer os debates, né, pudesse convencer os demais das suas ideias, das suas propostas e tudo mais. Então, essa arte do convencimento, que se chama de retórica, certo, gente? A retórica é a arte do convencimento, né, em público. Surge na Ágora pela necessidade do debate político. Tá indo claro, gente, até aqui. Vocês querem perguntar qualquer coisa? Tudo tranquilo. Tô achando parecido com um comício, né? Assim, aí hoje em dia, É, né? pronto, tipo um comício mesmo. Tava ali eles falando, aí outro, né? Mais Na ou menos praça. isso. A diferença é que no comício ainda tem um político para apresentar a sua proposta, né? E o pessoal mais ou menos ali seguir. E na Ágora ainda tinha menos essa coisa de alguém principal falando. Era muito debate mesmo, assim, dos cidadãos. Né? Mas faz lembrar mesmo, Aldo. É uma imagem que faz lembrar. Talvez a origem do comício vem daí, né? Sim, sim, com certeza. Professor, pode repetir sobre a retórica, por favor? Tem uma arte retórica que é a arte do convencimento, é a arte de convencer, né? A arte de argumentar para convencer alguém surge dessa necessidade do debate público. Que é daqui, gente, que vai surgir uma categoria de filósofos, né, de pensadores, que vão se especializar na arte retórica, né, na arte do convencimento em público, que são os sofistas. Então, vocês podem colocar, né, que da necessidade do debate em público surge uma categoria especializada na arte de ensinar o convencimento em público, que são os sofistas. Sofista, não é sufista não, viu, gente? Sofista. Talvez eu dando aula sobre surfista, o menino disse, ô professor, é o surfista. Eu digo, não, rapaz, surfista não, surfista é outra coisa. Professor, só duas coisas antes de o senhor adiantar. Esse padrão de democracia era, vamos dizer assim, generalizado nas cidades-estado Não, ou algumas cidades fugiam a essa regra? algumas cidades, não eram todas não. Não se pode dizer que era em toda a Grécia Antiga, era mais em Atenas mesmo. Certo. Era mais em A Atenas. segunda é a seguinte: existe alguma explicação para essa pouca, vamos dizer, para o povo grego ser menos beligerante do que os outros, ser menos conquistador, menos. Existe algum. Olha, o fato de não ter autoridade centralizada, isso já ajuda. Porque como não havia um reino total centralizado, não havia muita essa ideia de expansão territorial. Então, o fato das cidades-estados serem autônomas, independentes e subsistirem, né, em si mesmas, né? Então, isso já privava dessa ideia de expansão militar, de expansão territorial, né? O fato de não ter autoridade unificada, isso já ajudava muito a que não tivesse esse ideal de expansão, como era o caso dos persas, como era o caso dos egípcios e outros, né? Porque tinham autoridades. Você vê que o Império Persa mesmo tinha um imperador que fez um grande império, o Império Persa, né? Os egípcios também tiveram uma grande expansão, depois os macedônicos, né? Mas no caso dos gregos, não. Então, o fato de não ter uma autoridade centralizada, isso privou os gregos de muitas coisas. Favoreceu em muitas coisas e em outras privou de muitas coisas, né?
até mesmo para o surgimento da filosofia, como eu estava dizendo, tinha que ser na Grécia, porque o fato de não ter essa coisa centralizada, de poder centralizado, poder religioso, poder militar, poder político centralizado, isso favorecia muito o livre pensamento. E porque não tinha os tribunais de censura para o livre pensamento, porque tu estava ali na Ágora debatendo. Então isso favoreceu muito o pensamento filosófico, entende? Diz, Rafeli. Professor, eu lembrei daquele filme 300, né, dos espartanos. No caso, os espartanos também ele não era tão lidado a esse tipo de arte, né, da, da Isso. retórica, né? Não, E eles eram mais guerreiros, né, de eram conquista. mais E militares. eles são do mesmo, da mesma ilha, os Isso. da Grécia. Porque, pronto, a Grécia tinha mais de 300 cidades-estados. Aí uma delas, que inclusive brigavam muito pela hegemonia sobre as demais, era Atenas e Esparta. Inclusive, às vezes eles guerreavam mesmo, os atenienses contra os espartanos, para ver quem manteria uma hegemonia sobre as demais cidades. E não era no sentido de dominar as outras, mas ter uma influência maior sobre as outras. Aí nesse sentido, Esparta eram muito mais beligerantes, porque eles tinham uma formação, uma educação muito mais militarizada do que os atenienses. Enquanto que os atenienses tinham uma educação mais moral, mais cívica, né? Mais poético, filosófica, os espartanos eram uma educação mais militar, né? Desde criancinha que já tinha treino militar, até se tornar adulto. Porque eles eram treinados para serem guerreiros, para que nenhuma outra cidade-estado dominassem eles, e quando fosse em caso de guerra, né, de conflitos, eles pudessem se sobressair. Porque os espartanos tinham muito assim um espírito beligerante, sobretudo contra os atenienses, né? Tanto que aquela chamada Guerra do Peloponeso, que foi entre Esparta, né, e Atenas, é muito uma briga por hegemonia, né, para ver quem seria a principal entre as cidades-estados. Mas os espartanos, então, você vê que nós temos uma diferença muito brutal entre a educação e a organização em Atenas e a educação e a organização em Esparta. Entende, Rafael? Entendido, professor. Obrigado. Diz, Ellison. Então, professor, quer dizer que assim, a Grécia, durante toda a sua história, ela sempre foi assim, porque, como o senhor falou, né, os outros países, tudinho, cada um tinha um rei, um imperador, alguém que mandava lá. Então, Isso. quer dizer que a Grécia sempre foi assim, não tinha um líder, assim, sempre foi mais democrática, assim, mais liberal. Sempre, sempre, sempre não, né? Porque depois a Grécia vai se tornar dominada, tipo, pelo Império Macedônico, pelo Império Romano, e aí vão viver sob autoridades centralizadas, né? Mas eles mesmos, entre eles, entre os gregos, as cidades-estados eram autônomas, não é? Eram cidades-estados autônomas. Claro que quando era para combater, tipo, um inimigo comum, aí onde às vezes tinha atos de unificação, né? Quando era para combater, tipo, o Império Persa. O Império Persa quando quis dominar ali a Grécia, né? Então as cidades-estados se uniam, né, para guerrear. Mas, de modo geral, assim, se uniam quando fosse necessário, mas quando não, cada um vivia a sua autonomia. Então já era um estilo deles ali, né? Foi uma forma deles É de como se governar. fosse, vamos imaginar aqui no Brasil, né, com todos os estados brasileiros, mas sem um governo federal. Pronto, seria isso. Seria os estados, mas sem um governo federal. Entendi. Entende? Então, por isso que as cidades eram chamadas cidades-estados, porque elas eram como se fossem estados mesmo independentes, né? Aí não tem essa coisa de um governo federal centralizado. Hum. Entende? Aí, claro que isso não foi em toda a época da Grécia, né? Mas na Grécia Antiga, até antes do domínio macedônico, que é no século IV, era mais ou menos assim mesmo, né? Com algumas interrupções, mas a história era mais ou menos essa. Como é que eu vou sair? Oi? Alguém ia falar? Não, né? Bom, então, gente, olha, daqui, né, é importante a gente extrair que
da necessidade do debate público surge, não é, uma categoria de pensadores, que são os sofistas, que vão se especializar na arte do convencimento, né? Vão criar tipos de argumentos, né? Os fundamentos da retórica, né? Da persuasão, para que, quando você fosse para o debate público, você vencesse, né? Então a retórica surge junto com a política, inclusive, porque a ideia dos sofistas era ensinar no debate político, né, no debate público, vencer o debate, sem muita preocupação se está defendendo algo verdadeiro ou não. A ideia não era defender algo verdadeiro, assim, sabe? A ideia mesmo não era com a verdade, convencer o outro da verdade. Não, a ideia era vencer o debate, né? Os sofistas tinham muito isso. Que, inclusive, é por causa disso que os sofistas, gente, vão ser muito criticados por Platão e Sócrates, viu? Sócrates e Platão vão ser assim, inimigos ferrenhos dos sofistas, porque Sócrates, né, e seu aluno Platão, eles vão ter muita preocupação com o falar, o convencer, mas o convencer da verdade. O convencer o outro, mas de algo verdadeiro. Não é convencer por convencer. Porque para o Sócrates não adiantava convencer por convencer. Né? Se você convencer o outro de algo que seja mentiroso, que seja falso, isso seria abominável, né? Para Sócrates e Platão. Seria abominável convencer o outro de uma mentira. Né? Então não adianta ir para um debate com a intenção de vencer, não. Se for para debater, é para ir debater convencendo acerca da verdade. Já os sofistas, de modo geral, né, eles pensavam o contrário. Não. A arte do convencimento em público, a arte da retórica, né, da persuasão, é para convencer, para você vencer o debate público. Você defender a sua ideia com argumentos tão plausíveis, né, tão bem fundamentados que você vence o debate. Né? Então, se a gente for aqui parafrasear, né, naquele tempo, né, quando tinha o debate político, o importante não era falar a verdade, era vencer o debate. Eu pergunto a vocês, gente, isso mudou? Não, Diz, Leonardo. Boa noite a todos mais uma vez. Eu lembrei, né? Eu tô meio afônico aqui, peço desculpas. Com febre. Mas do livro do Schopenhauer, né? Que ele. Como ter razão em um debate, né? Ele vai ensinar como se fosse um truque sujo, né? Vários tipos de argumentos. Inclusive, ele começa pelo argumento ad hominem, né? O seu ataque o seu oponente pelo que ele é, não pelo que ele fala, né? E eles, ó, eu estou ensinando aqui, deveria não ser assim, né? Mas, então estou sendo prático. É só isso. Exato, Engraçado. boa. Realmente, aquele livro tem tudo a ver com isso aí, viu, Leonardo? Boa, boa mesmo. Então, gente, vejam que nós tivemos essa experiência política na antiguidade de, né, pessoas que ensinavam, né, o debatedor a debater com fins, né, simplesmente de convencimento, né, sem a mínima preocupação de que está se convencendo da verdade ou não. Se a gente olha para os tempos de hoje, né, esse ano, a gente estamos em 2026, é um ano eleitoral, a gente vai assistir muito isso, né, a arte sofística estampada, né, nas TVs e rádios, né, dos debates em que muitas vezes a gente vai virar o debatedor e indo debater, o cara tá mentindo mesmo, assim, todo mundo sabe que o cara tá mentindo, mas ele tá lá para vencer o debate, não importa. Ele quer se sair melhor no debate. E o pior não é nada. Veja que quando o cara se sai melhor no debate, isso acaba pesando sobre a opinião pública, viu? O povo no debate quer ver quem foi melhor, não é quem tá dizendo a verdade, quem tá mentindo. Não é não, gente. Porque se a gente observar, veja que a coisa não mudou muito. Eu acho que nós brasileiros, né, quando a gente vai assistir um debate, isso falando de modo, né, comum, né, grosso modo, claro, mas quando a gente vai assistir um debate, a ideia é ver quem se saiu melhor. E não quem disse mais a verdade, quem disse mais a mentira. Isso mostra um problema assim político muito grande que nós temos, né, de consciência, de falta, na verdade, de consciência política, de filtrar, né, as informações, porque não importa se o cara está falando bem. O que importa é se ele está falando a verdade ou não, né? Diz, Leonardo, você ia falar novamente ou ficou com a mão levantada? Não, não, não. Sim, sim. É...
Então veja que, nesse sentido, a história ela acaba que se repete, né? Ela acaba que se repete. Bom, então a política, como nos foi chegada, como nos foi trazida, gente, a política, ela tem os seus fundamentos na antiguidade, né? Inclusive, muita coisa da antiguidade, apesar de o tempo ter passado, chega para nós mudando apenas meio que o endereço apenas, né? Mas as formas são muito parecidas, né? Muito parecidas. É aquele tipo de político que quer ir lá apenas para convencer, né? Que está mentindo, mas ele, né, vai ser até aplaudido porque sabe mentir muito bem, né? Porque quando a pessoa sabe mentir muito bem e pega um povo desinformado, a pessoa aplaude que só, né? O infeliz lá, e depois que a pessoa descobre que o pé estava mentindo, mas é assim mesmo. É um negócio complicado isso aí, viu? Então, vejam, nós temos, né, lá nessas origens os sofistas, defendendo a arte da retórica, e por outro lado nós temos ali o Sócrates e o Platão e também o Aristóteles, gente, que, né, vão estar preocupados em dizer, em também ensinar a debater, mas debater pautados na verdade, né? Debater fundamentados na verdade, o debate como busca da verdade, né? Platão mesmo quando vai fundar o método dialético, né, que é o método do debate também, né, do diálogo, ele vai fazer isso, mas tendo como norte a busca da verdade, né? O debate, o diálogo tem que estar fundamentado, né, sob este horizonte, buscar a verdade. Então aí, disso aí nós vamos ter o surgimento de duas correntes, viu, gente? Uma, isso corrente política mesmo, corrente política, corrente ética, corrente educacional. Nós vamos, né, surgir daqui dois braços, né, dois ramos. Um que segue a linha sofística e outro que segue a linha socrático-platônica aristotélica. E se a gente observar, a coisa ainda hoje é mais ou menos assim, não é dualístico mesmo. Se a gente observar, a coisa ainda caminha mais ou menos sobre esses dois ramos, né? O mundo sofístico, né, que está mais preocupado mesmo ali com a arte de convencer, e o mundo, né, socrático, platônico, aristotélico, que parte do pressuposto de que há uma verdade, de que há verdade na realidade, e essa verdade precisa ser dita de modo claro, né? Ainda que não convença, mas tem que ser dita a verdade, né? Ainda hoje nós temos mais ou menos esse duplo caminho aí, gente. Claro que isso aqui vai ter muitos desdobramentos, né, na cultura, e vai ter muita implicância para a ética, para a política, né? Enfim, até para a cognição, para a metafísica, né? Vai ter muitos desdobramentos isso aí. Então vejam que a experiência democrática em Atenas, e aí a gente fala não a experiência democrática na Grécia, mas em Atenas, porque não era em toda a Grécia que nós tínhamos essa experiência democrática, ela surge através do debate, né, dos cidadãos. Só que aí uma coisa também a gente precisa esclarecer, é que o cidadão grego, ele era um conceito muito restrito, nem todo mundo era considerado cidadão. Esse conceito de cidadania era bem restrito, viu, gente? Era bem delimitado, né? Vocês tomem nota disso aí, que na Grécia Antiga, nem todos eram considerados cidadãos. Algumas categorias ficavam excluídas, né, da cidadania. Essa ideia de cidadania ela era muito restrita, né? Muito excludente até. Apesar que essa palavra excludente é uma palavra que talvez não fique muito bem assim para dizer, porque é uma palavra já ultramoderna, né? Mas só para fins de compreensão, deixemos. Então, tipo, não era considerado cidadão. Escravos não eram considerados cidadãos. Menores de idade não eram considerados cidadãos. Estrangeiros não eram considerados cidadãos. Vocês tomem nota disso aí. E mulheres, né? Então, mulheres, escravos, estrangeiros. E estrangeiros e escravos independentes. Se homem e mulher, não importa. Foi escravo, foi estrangeiro, não era cidadão. E menores. Sendo assim, quem era o cidadão? O cidadão era o homem livre e adulto. Pronto, esse era o cidadão. Era um homem livre, não poderia ser escravo. Então, o cidadão não era necessariamente o homem, era o homem livre. E se fosse um homem escravo ou estrangeiro, já também não era. Era um homem livre. Então, veja que isso delimitava muito
o público cidadão, não é? Então, do debate público não participavam as mulheres, os estrangeiros, os escravos, crianças, nada disso. Eram os homens adultos e homens livres, certo? Professor, e aqui no Brasil se refletiu isso no século passado, que as mulheres não votavam também, não era? Que o marido só votava quando o marido autorizava. É, Os menores de 16 anos agora estão votando aqui no Brasil, antes não votavam é, também. É isso. é verdade. Aqui no Brasil, as mulheres só passaram a votar depois da década de 30 para frente, viu? Por ali assim, 1930 para frente, nós vamos ter os primeiros códigos eleitorais. O marido autorizasse, deixasse, né? Olha, Não era assim para ela querer, não. não, Pedir era ordem ao não. marido Era. poder votar. Tinha restrições. É. Aí, claro que por trás disso tudo tem todo um contexto histórico, né, que justifica essa proibição, na verdade, né? Apesar de que a, essa permissão, esse acesso ao voto da mulher surge também em uma época muito por causa também da urbanização mesmo, porque tudo ainda era muito ruralizado aqui no Brasil. Aí tem todo um contexto, tudo era muito rural, né? As cidades eram poucas, aí chega a industrialização, né? O Brasil só começa a se industrializar na época de 30, quando começa a se industrializar, então as cidades começam a crescer, e aí já tem toda uma reconfiguração social. Então, muita coisa do contexto vai favorecer isso, né? A ascensão da mulher tanto para o mundo do trabalho quanto também para a vida política, né? Mas muito também está ligado a esse contexto de Brasil rural que nós tínhamos até a década de 30, né? E vários motivos que isso por si só já era uma aula bem longa, né? Que é um tema muito bom, né? Discutir isso aí, né? Aí discutir isso desprovido dos viés ideológicos, porque geralmente quando se debate esse tema, parte muito para um viés ideológico, né? Colocando tipo o voto feminino como se fosse uma conquista do movimento feminista. Só que isso não é verdade. Naquela época nem se pensava em movimento feminista, né? Então, embora o movimento feminista muitas vezes quer tomar para si esse mérito, mas não tem, né? E não tem. Agora, isso por si só, um dia, acho que quando a gente vai ver na contemporânea, gente, a gente vai ver um pouco sobre isso aí, viu? Né? Já vou deixar vocês na curiosidade para vocês se matricularem no próximo semestre, tá? Bom, até aqui, tá claro, gente, do que eu falei? Querem perguntar alguma coisa a mais? Alguma dúvida? Jéssica Erlane, Aquila, tá indo tudo certo aí com vocês? Graça, Inaciene. Élida, claro, o André chegou aí. Bem-vindo, André. Sayonara Nascimento, tudo certo? Bom, então, vamos lá. Bom, aí vejam, apesar da democracia grega ela ter todas essas restrições, né, de quem era cidadão, apesar disso, gente, a experiência democrática em Atenas é uma experiência totalmente originária. A gente não tem um paralelo disso, viu? Com toda a restrição que possa ter, ainda assim, para a época, era uma evolução muito grande. Né? Porque o fato de ter homens debatendo os destinos da cidade, sem precisar ter alguém que impõe o que é que vai ser, isso foi uma evolução muito grande, viu? Então, nós temos que a primeira experiência democrática da história, ela é registrada em Atenas. Certo, gente? Atenas é o berço da democracia. Atenas é o berço da democracia. E nesse lugar de onde eles debatiam, tem algum rei que mandava ou eles Não. não tinha ninguém? Porque eram cidades e estados que não tinham reis. As cidades e estados gregos não tinham reis. Né? Tinham algum tipo de autoridade representativa, mas não era rei. Né? Não era rei. E algum mediador do debate? Devia haver, né? Devia haver, sim, mediadores. Porque tinha os tribunais, né? Então, tinha os tribunais, tinha algum tipo de autoridade política, né? Mas eram autoridades que eram eleitas para, tipo, pouco tempo, assim, 2 anos e pronto, já se reelegia, né? Então, era uma experiência diferente,
mas ainda assim a primeira experiência democrática é lá. Uma democracia ainda rudimentar, obviamente, mas lá nós tivemos a primeira experiência democrática. Que aí também fica aqui a deixa para que, até durante essa semana mesmo, vocês possam pesquisar um pouco mais sobre a democracia ateniense. É um tema que vale muito a pena, gente, porque dali você consegue desdobrar muitos outros temas correlatos. Já deixa até como dever para casa de vocês aprofundarem o surgimento da democracia, a democracia ateniense. Bom, então surge na polis, certo? Polis significa cidade. A palavra polis significa cidade. E é da palavra polis que provém a palavra política. A palavra política advém de polis, cidade. A política, portanto, é aquilo que nós fazemos na cidade. Tem a ver com a organização da cidade. Com a organização, com o governo da cidade. Política, polis, cidade. Certo? Isso, polis. Porque se você falar poli, em grego já quer dizer muitas coisas, né? Poli. Politeísmo, né? Muitos deuses. Agora, polis é cidade. Certo? Bom. Aí veja, a política, gente, desde a sua origem, ela tem a ver tanto com a organização da cidade, quanto também tem a ver com o exercício do poder. Certo? Política tem a ver com exercício do poder. Organização da cidade e exercício do poder. A política ela se refere a como o poder organizacional ele é organizado. O poder organizacional, o poder governamental, o poder, as estruturas como elas são organizadas. Então isso tem a ver com poder. A origem da política tem a ver com a origem do poder. E o poder é quem manda e quem obedece. Poder é isto, viu? É quem manda e quem obedece. Quem tem as prerrogativas de mandar e sabe que vai ser obedecido. Isso é o poder. É o poder porque quem tem poder é que é diferente de quem tem dinheiro, viu? Às vezes a pessoa pode ser bilionária e não ter muito poder. O poder é quem pode mandar. Quem pode mandar e vai ser obedecido. Isto é o poder na sua prática, né? Poder de No modo caso, pragmático. a política se refere com a organização da cidade e o poder. E é o exercício do poder. Obrigado. A organização da cidade e o exercício do poder. Então veja que a pessoa que tem poder político, ela é muito mais forte que quem tem poder econômico. Porque se a gente pensar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você vê que essa prisão aí do bancário aí, né? Do Banco Master, do Daniel Focado. Veja que ele é um que tem um grande poder econômico. Mas ele não tem tanto poder político assim. O poder dele é muito mais econômico, poder de compra, né? E se ele tivesse poder político como outros têm poder político, embora não tenha tanto poder econômico quanto ele, estaria solto. Você vê que aqui no Brasil a gente tem gente aí, né, na vida política que tem um poder político assim fora do comum, né? É um poder, menino, que não tem quem prende, tem quem derruba o desgraçado. Porque tem poder político, né? Tem o poder de mandar e ser obedecido. Entende? Então, o poder político, ele acaba sendo mais forte que o poder econômico, gente. Compreendem? Bom, então vejam que desta experiência aqui, né, da polis, né, da democracia ateniense, surge a própria atividade política que nós vamos ser herdeiras, né? E nós dizemos que surge a democracia. Veja que democracia, gente, a palavra democracia, a palavra democracia em grego, uma palavrinha bem importante também para nós, e para entender mesmo a vida política. A palavra demo, ou melhor, antes de falar de demo, a palavra cracia, gente. A palavra cracia significa poder ou governo, certo? A palavra cracia significa poder ou governo. Cracia significa poder ou governo.
E a palavra demo? O que é que vocês acham que significa a palavra demo? Povo, cidadão, povo. É isso mesmo. E pode ser que alguém pense que é demônio, mas não é. Embora às vezes o povo é o demônio, mas nesse caso aqui não é. Certo. A palavra demo, nesse contexto aqui, significa povo. Certo? Povo. Não é demônio, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu falo isso aqui na aula, é um vindo de. O que é que significa demo, povo? Misericórdia, professor, é o demônio. Mas seria a democracia, seria o poder do demônio. É, o poder do demônio. Que às vezes é, né? Mas nesse caso não é. Então aqui nós temos povo e cracia, gente, significa poder ou governo, viu? Toda palavra que terminar em cracia, né? Em cracia. Cracia eu botei aqui com K, mas pode ser com C, né? Toda palavra que terminar em cracia significa governo ou poder. Tipo aristocracia, que é o governo dos melhores. Oligarquia, o governo de alguns. Monarquia, o governo de um só. Monó, um só. E assim vai. Toda palavra que terminar em cracia significa poder ou governo. Aí nesse caso aqui, a democracia é o governo do povo. Certo? E isto porque Atenas foi a primeira cidade-estado a fazer essa experiência do povo governar. Do povo mesmo decidir os destinos da cidade. Não precisar vir uma ordem, né, de cima, dizendo como é que ia ser a organização da cidade. Não, era através do debate público ali que se decidia como é que ia fazer, como é que ia ser a coisa. Entende? Então nós temos em Atenas uma democracia direta. Certo? Democracia direta. O tipo da democracia ateniense, gente, é uma democracia direta. Direta, viu, gente? E vocês sabem que há dois tipos de democracia, ao menos dois, né? Os principais são a democracia direta e a democracia indireta. Vocês tomem nota disto aí, viu? A democracia pode ser direta ou indireta. Aí a democracia, ela é... Vocês coloquem, a democracia ela é direta quando o povo mesmo exerce o poder. É quando o povo diretamente exerce o poder. Democracia direta. Tem um caso do plebiscito, assim, né? Quando o povo vai. Isso. É uma forma. É um tipo. Então, quando o povo mesmo exerce o poder diretamente, isso é uma democracia direta. Quando o povo ele não exerce diretamente o poder, ele escolhe representantes, ele elege representantes para representá-lo, aí nós temos uma democracia indireta. A democracia indireta é quando o povo exerce o seu poder por meio de representantes. Vocês tomem nota disso aí, viu? A democracia indireta é quando o povo exerce o poder através de representantes. Que é o caso nosso, né? No município, no estado, no Brasil, né? Exatamente. Em nosso caso, nós somos... Senadores. Perfeito. Em nosso caso, nós temos uma democracia indireta, ou também chamada de democracia representativa, porque nós escolhemos representantes para representarem a vontade popular. Agora, deixa eu deixar aqui uma provocação para vocês pensarem. Olha só, para pensarmos juntos, né? Se a democracia, gente, se a democracia é o governo do povo, em que a vontade soberana mesmo é a vontade do povo, é a vontade do povo, a vontade que tem que predominar a vontade popular, os anseios, os desejos populares. Isso é a democracia, né? Seja direta, seja indireta, quando a vontade do povo é uma vontade soberana. Aí nós temos democracia, certo? Quando os representantes, os políticos, eles atuam
conforme a vontade popular e não conforme a vontade própria. Porque se nós tivéssemos, né, classes políticas nos municípios, estados, na federação, que servissem mais aos próprios interesses do que aos interesses populares, isso se nós tivéssemos, a gente não teria uma democracia de verdade. Né? A democracia é verdadeira quando a vontade popular é soberana, seja direta, seja indiretamente. Né? Então tem país aí no mundo em que os políticos, vejam só, que absurdo, tem país aí no mundo em que os políticos, eles são eleitos pelo voto, né, popular, mas eles, quando chegam lá, começam a tomar conta apenas dos seus interesses particulares. Começam a levar em conta apenas os seus interesses particulares, já não representam mais a vontade popular. Né? Ainda bem que no Brasil a gente está livre disso. Né? Que absurdo, não é? O bom é que no Brasil a nossa categoria política não é assim, né? Mas tem país aí no mundo que é assim, ó. Pensa, Felipe, negócio sério. O pessoal elege o cara lá, chega lá, o cara não quer mais não servir ao povo, quer se servir do povo. Então isso é um grande problema. Porque o político não é para servir-se do povo, é para servir ao povo. O povo elege ele, coloca ele lá como seu representante, para ele representar os anseios populares, os anseios da população, né? As carências, as necessidades da população, e não os interesses dele. Então, não poderia acontecer do cara pegar dinheiro que seria destinado à saúde e à educação e mandar asfaltar lá na fazenda dele, lá para ele o carro dele não sujar de lama do sítio para a cidade. Repare mesmo, o cara faz isso. Né? Tem país no mundo que o cara faz isso. Pega o dinheiro popular, que seria revertido para bens sociais, e coloca para pavimentar lá, ou criar um pouso lá de helicóptero para ele. Repare mesmo. Né? Isso é um absurdo. Né? O bom é que no Brasil a gente não tem disso, mas tem países aí no mundo que tá terrivelmente assim. Negócio complicado aqui lá, Fernanda. Estou lhe dizendo. Professor, o que o senhor está falando aí é uma utopia, isso não existe, não. Pois é, rapaz, o negócio tá sério. Olha, nós temos a nossa Constituição Federal, gente, deixa eu pegar a tela aqui. A nossa Constituição, né, é um livro que todo mundo tem, o Aldo tem, o Felipe tem, e tem, e sabe de qual, claro, né, os caras aí são do direito, né. Veja, a Constituição Federal, olha aí, muito bem. A nossa Constituição Federal, gente, logo no comecinho dela, traz uns artigos que são hiper importantes, viu? Até para a gente entender aqui essa nossa conversa. Veja, no artigo 1º, da nossa Constituição Federal, veja o artigo 1º. A nossa Constituição é a de 88, que é a nossa última Constituição, né? Lembrando que na história do Brasil já tivemos 7 constituições, né? Uma na época do Império e 6 na época da República. A última nossa é de 88. No artigo 1º, Aldo, diz assim, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Veja, nós somos um Estado democrático. Se é democrático, a vontade soberana é a vontade política ou a vontade popular, gente? Qual deve ser a vontade soberana? A do povo, né? Popular. Pelo menos teoricamente, é a vontade popular, né? Porque somos um Estado democrático, de direito, né? O direito salvaguarda isto. E tem como fundamento, olha, a soberania, tanto a soberania do país quanto a soberania popular, né? A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e aí no parágrafo único, vê só, todo poder emana do povo. Olha só, gente, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Aí são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E aí segue, né, toda a narrativa aí da Constituição. Que daqui também tem umas coisas muito boas, né, a gente poderia aqui pensar, mas quando a gente estiver vendo a contemporânea, eu vou trazer um pouco, né, de alguns elementos jurídicos. Mas aqui basta-nos a gente
extrair isso aqui. Quando diz no parágrafo único do artigo 1º que todo poder, veja, todo poder emana do povo. E se o poder emana do povo, e o Brasil é um país democrático de direito, a vontade soberana tem que ser a vontade do povo. Se a vontade soberana não é a do povo, então nós temos um sério problema de democracia no país. Compreendem? Bom, a gente vai voltar a falar disso, gente. Vamos para o recreio, para a gente processar essas ideias. Voltamos já já, tá certo? Nossa. Aqui. Oi! Oi.